Inclinai, Senhor, vosso ouvido para mim e escutai-me. Salvai vosso servo, que confia em vós, meu Deus. Tende compaixão de mim, Senhor, pois clamei por vós o dia inteiro. 21º domingo do tempo comum, 25 de agosto. Nos encaminhamos aí para o término, de mais um mês, agosto, mês vocacional. E hoje a igreja lembra o dia do catequista e o dia do leigo em geral, as pessoas não consagradas que dispensam o seu tempo para realizar algum trabalho em prol da paróquia, da comunidade, da diocese, enfim, da igreja. Hoje também a igreja lembra o santo do dia de hoje, São Luís IX, rei da França, um grande rei, um exemplo de pessoa que governou voltado para Deus o seu povo, São Luís IX, o rei da coroa de espinhos. Programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação, a Pascom, aqui da paróquia Santo Berto de Ibirama, com muita alegria, que nós entramos nos lares ibiramenses através das ondas da rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, a nossa rádio comunitária 87.9 FM, que nos propicia esses horários para estarmos realizando o programa Minutos do Evangelho. A mensagem do dia de hoje, da liturgia, essa mensagem é a mesma que é colocada também nas celebrações da Santa Missa, todo domingo a liturgia traz esta mensagem. E ao participarmos da Santa Missa, nos reunimos para nos nutrirmos da palavra e do pão que o próprio Jesus nos oferece e que são para nós alimentos de vida eterna. Na condição de membros do corpo de Cristo, que é a igreja amada por Ele, somos convidados a renovar nossa fé em sua pessoa, dispondo-nos a servi-lo na liturgia e na vida. Hoje a igreja lembra os vocacionados aos serviços na comunidade, especialmente os catequistas, como eu já falei. E a igreja ela se mantém ativa e atuante graças à força dos leigos, daquelas pessoas que não, estando na hierarquia da igreja, nem sendo consagrados ao serviço da igreja de Deus, mas desempenham um grande trabalho para o bem de toda a comunidade. Nós vamos rezar hoje também, vamos colocar a oração do Papa Francisco para o mês de agosto. O Papa pede pelos líderes políticos. Estamos aí também iniciando as campanhas políticas, os candidatos já estão na rua, a gente já está vendo eles, fazia 4 anos que a gente não via, mas agora a gente já está vendo aí de novo os candidatos na rua, pedindo votos, fazendo pesquisa. Então, vamos ficar atentos para que esses candidatos que nós vamos votar, quem assim preferir, votar em alguém, que seja uma pessoa voltada para o bem da comunidade, E eu digo assim aos católicos, principalmente, que analisem a vida desta pessoa dentro da igreja, analisem a vida da pessoa dentro da igreja e verifiquem se ela merece o seu voto como cristão, como católico. Rezemos para que os líderes políticos estejam ao serviço do seu povo, trabalhando pelo desenvolvimento humano integral e pelo bem comum, cuidando daqueles que perderam o emprego e dando prioridade aos mais pobres. Então essa é a intenção, a oração do Papa Francisco para o mês de agosto. Vamos nos aproximar do final de agosto, é a última semana agora, que é o mês vocacional, e já dia 1º de setembro, domingo que vem, já é um novo mês, setembro, o mês da Bíblia, também muito importante dentro da igreja. E hoje nós vamos trazer aí os quadros do programa, começando com o Momento com Maria. Nós vamos falar de Nossa Senhora Rainha, A data dela passou agora, recente,
né? Então vamos falar de Nossa Senhora Rainha no Momento com Maria. Vamos trazer também os santos da Santa Igreja desta semana que passou. O evangelho de hoje é de São Lucas. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. É o evangelho de hoje muito bonito, muito significativo, muito importante para todos nós. E o quadro com a palavra é a igreja, ele nos traz aí novamente, né, o Eduardo Adolfo Flores, a Jennifer Nunes Ancini e o Christopher Machiama, né, o nosso quadro com a palavra a igreja neste domingo aqui no programa Minutos do Evangelho. Vamos ter também a agenda da nossa paróquia, vamos ter música, vamos ter reflexão e depois o Padre Rafael encerra o programa com a sua bênção já dedicada para todos os ouvintes da Rádio 87.9 FM. Programa Minutos do Evangelho, da PASCOM, a Pastoral da Comunicação, a Paróquia Santo Berto. Fiquem conosco, o programa está no seu início. Não estamos ao vivo, mas o coração está ao vivo, ouvindo também o programa hoje. A gente sempre ouve em casa o programa de domingo ao meio-dia, né? Para ver se ficou bom, né? Para ver se ficou bom. Vamos ouvir uma música, depois a gente já traz Nossa Senhora Rainha, Momento com Maria de hoje. Momento com Maria deste domingo, 27 de agosto. Nossa Senhora Rainha. Seu dia foi dia 22 de agosto, semana que passou agora, né? Maria Rainha, porque é a mãe de Jesus, Cristo, o Rei. Ela é rainha porque supera todas as criaturas em santidade. Ela encerra em si toda a bondade das criaturas, diz Dante na Divina Comédia. A festa de Santa Maria Rainha foi instituída pelo Papa Pio XII na carta encíclica Ad Caeli Reginam, no dia 11 de outubro do ano de 1954, para ser celebrada no dia 31 de maio. Em virtude da reforma pós-conciliar, mudou-se esta data. Contudo, desde os primeiros séculos da Igreja Católica, elevou o povo cristão orações e cânticos de louvor e de devoção à Rainha do Céu, tanto nos momentos de alegria, como também quando se via ameaçado por graves perigos. Com razão, o povo acreditou fielmente, já nos séculos passados, que a mulher de quem nasceu o Filho do Altíssimo recebeu mais que todas as outras criaturas singulares privilégios de graça. E considerando que há estreita relação entre uma mãe e o seu filho, sem dificuldades, se reconhece na Mãe de Deus a dignidade real sobre todas as coisas. Tudo que se refere ao Messias traz a marca da divindade. Assim, todos os cristãos veem em Maria a superabundante generosidade do amor divino, que acumulou de todos os bens. A Igreja convida o povo a invocá-la, não só com o nome de mãe, e sim com aquele de rainha, porque ela foi coroada com o duplo diadema, o da virgindade e o da maternidade divina. A festa possui a finalidade de que todos reconheçam mais claramente e melhor honre o clemente materno império da Mãe de Deus, para assim contribuir para que se conserve, consolide e torne perene a paz entre todos os povos. No século XX, começaram os movimentos para a proclamação de Nossa Senhora Rainha do Universo, a partir de 3 congressos marianos daquela época. O grande impulsor foi o Papa Pio XI, que na conclusão do Ano Santo de 1925, proclamou a festa de Cristo Rei. Mais tarde, foi uma mulher, Maria Desideri, que nos anos de 1930, em Roma, deu início ao movimento Pro Regalitate Maria, para recolher petições de todo o mundo em favor da instituição da festa.
E foi justamente esse percurso que levou à decisão do Papa Pio XII de instituir a festa litúrgica. Um mês depois, em 1954, Papa Pacelli pronunciou um importante discurso em honra de Maria Rainha, antes de fazer uma comovente oração e a coroação da venerada imagem de Maria Salus Populi Romani. Certamente, Pio XII recordava da ajuda que recebera de Nossa Senhora quando invocada durante a Segunda Guerra Mundial, e ela evitou que Roma fosse alvo de uma batalha final entre alemães e aliados. Não é por acaso que Pio XII proclamou, em 1953, o Ano Mariano. Inaugurou a tradição da homenagem a Maria por parte dos papas, no dia 8 de dezembro, e isso permanece até hoje com uma grande devoção. Para encerrar o quadro de hoje, fazer uma oração a Nossa Senhora Rainha, enaltecendo o nome de Maria, colocando ela no lugar de direito, que é como Rainha, sim, pois ela é a mãe do Rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe de Deus, com certeza. Ó querida mãezinha, coloca-nos sob a tua proteção e auxílio, que debaixo do teu manto sejamos acolhidos, consolados e amparados. Tu és a nossa mãe e a ti nos entregamos, mais uma vez, durante este dia dedicado à tua honra. Reine sobre o mundo inteiro. Amém. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 19 de agosto a 25 de agosto. Eu gosto muito de trazer esse quadro, a gente lembra um pouquinho, bem resumidinho, a vida de cada santo do dia. E a vida deles é muito significativa, muito importante para quem quer viver a fé. Segunda-feira, então, 19 de agosto, foi dia de São João Eudes. São João Eudes nasceu em 14 de novembro de 1601, século 17, na pequena vila Ry, no norte da França, em uma família de origem camponesa, profundamente religiosa. Viveu na França no século XVII, um século marcado por fenômenos religiosos opostos e também por graves problemas políticos. Dedicou toda a sua vida às pessoas, principalmente se fossem pobres. Em 1623, com o consentimento dos pais, ele foi para Paris, onde ingressou no oratório. 2 anos depois, recebeu a sua ordenação, dedicando-se integralmente à pregação entre o povo. Viajou por uma França brutalizada pela Guerra dos 30 Anos. Fundou a Congregação de Jesus e Maria. Assim, instituiu uma congregação dedicada especificamente à formação dos sacerdotes. São João Eudes morreu em Caen, no norte da França, no dia 19 de agosto de 1680. E na terça-feira, um dia muito importante para toda a igreja, para toda a humanidade, eu diria. 20 de agosto, terça-feira, dia de São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval nasceu em 1090, em Fontaines, na França. Ele fundou o mosteiro de Claraval, junto com 12 companheiros, entre os quais 4 irmãos, um tio e um primo. Pelo seu exemplo, muitos de seus parentes também escolheram a vida religiosa. Entre os escritos do abade cisterciense, há também um famoso elogio da ordem monacal militar, os Cavaleiros Templários, fundada em 1119 por alguns cavaleiros, sob a guia de Hugo de Pães. Descreve assim os Cavaleiros do Tempo. São vestidos de modo simples e cobertos de pó. Rosto queimado pelo sol e olhar orgulhoso e severo. Antes da batalha, armam-se interiormente com a força da fé. A sua única fé é a Deus. São Bernardo morreu em 20 de agosto de 1153. Papa Alexandre III proclamou o santo em 1174. E São Bernardo, ele é o padroeiro,
da Soberana Ordem Templária de São Bernardo de Claraval, tem a sua sede em Valência, na Espanha, mas está erradicada aí espalhada, né, por todo o mundo, né, principalmente aqui na América Latina e toda a Espanha, e eu faço parte, né, eu sou noviço ainda, da Soberana Ordem de São Bernardo de Claraval, né, Soberana Ordem Templária. Com muita alegria que faço parte desse movimento e já estudei bastante sobre os Cavaleiros Templários, é muito interessante. Na quarta-feira, 21 de agosto, dia de São Pio X, um grande Papa, né, o Papa camponês, Giuseppe Melchiorre Sarto, nasceu em Rise, na diocese de Treviso, em 2 de junho de 1835, o segundo de 10 filhos. Foi capelão, pároco, diretor espiritual do seminário, depois bispo de Mantua, patriarca de Veneza e finalmente eleito Papa. Seu primeiro ato foi abolir o veto-lei, uma espécie de direito posto de lado por algumas monarquias europeias com a Constituição Comissum Nobis. O catecismo que leva seu nome é o melhor catecismo da Igreja, na verdade, né? Adotado na Itália com a estrutura particular de perguntas e respostas, é bem conhecido. Ele foi projetado especificamente para as pessoas simples, em uma sociedade em que a cultura ainda não havia permeado todas as camadas sociais. A preocupação de Pio X era justamente difundir tanto quanto possível a catequese entre os cristãos. Entre as características mais conhecidas de seu pontificado, há a oposição ao modernismo e às leis anticristãs, o início da reforma do direito canônico, a reforma da Cúria Romana. Isto é para dar algumas pinceladas, dada a riqueza de intervenções do seu pontificado, né? E a gente resume mesmo, né? Então, o Catecismo de São Pio X é um grande catecismo da Igreja, um grande documento de ensino da tradição e magistério da Igreja. Claro, nós temos hoje o catecismo mais moderno, né? Melhorado, mas o de São Pio X é essencial para quem quer viver bem a doutrina católica. Isso foi, então, quarta-feira. Na quinta-feira, 22 de agosto, dia de Nossa Senhora Rainha, mediadora da paz, né? A gente falou dela no quadro Momento com Maria de hoje. A festa de Santa Maria Rainha foi instituída pelo Papa Pio XII na carta encíclica Ad Caeli Regina, no dia 11 de outubro do ano de 1954, para ser celebrada no dia 31 de maio. Em virtude da reforma pós-conciliar, foi transmitida como memória para 8 dias depois da festa da Assunção de Nossa Senhora, que é dia 15 de agosto. Contudo, desde os primeiros séculos da Igreja Católica, elevou ao povo cristão orações e cânticos de louvor e de devoção à Rainha do Céu, tanto nos momentos de alegria como também quando se via ameaçado por graves perigos. A festa possui a finalidade de que todos reconheçam mais claramente e melhor honre o clemente e materno império da Mãe de Deus, para assim contribuir para que se conserve, consolide e torne perene a paz dos povos, né? E se Nosso Senhor é o Rei, é claro que a sua mãe é a Rainha. Na sexta-feira, 23 de agosto, dia de Santa Rosa de Lima, padroeira, né, da América Latina. Santa Rosa de Lima, antes de Isabel, nasceu em Lima em 1586, no Peru. A sua ama Mariana, de origem indígena, deu-lhe o nome de Rosa, pela incrível beleza que ela se caracterizava. Depois, este nome foi confirmado na Crisma, e quando aos 23 anos recebeu o hábito religioso da Ordem Terceira Dominicana, seu modelo de vida foi Santa Catarina de Sena. Recorria à Mãe de Deus a todo instante para pedir proteção. Rosa faleceu só depois de renovar seus votos religiosos, repetindo várias vezes: Jesus, permanecei comigo. Era dia 23 de agosto de 1617. Após a sua morte, quando seu corpo foi trasladado para a Capela do Rosário, Nossa Senhora sorriu-lhe pela última vez numa estátua diante da qual a santa havia rezado tantas vezes. Ao ver o ocorrido, a multidão presente gritou: milagre, e de fato o foi, né? Santa Rosa de Lima foi a primeira mulher a ser canonizada na América. Ela é padroeira do Peru e também da América Latina, das Índias e das Filipinas. É invocada também como protetora dos floricultores e jardineiros contra as erupções vulcânicas
e ainda em casos de ferida ou de brigas familiares. 24 de agosto, sábado, dia de São Bartolomeu, o apóstolo, verdadeiro israelita. Sobre São Bartolomeu, tudo que sabemos sobre sua vida vem dos textos evangélicos, especialmente do Evangelho de São João. Bartolomeu era um pescador de Caná, mas conhecia bem Nazaré, situada a apenas 8 quilômetros de distância, mas não confiava naqueles montanheses. Por isso, era um pouco cético quando seu amigo Filipe lhe falou sobre Jesus. Mas ele respondeu simplesmente: venha e veja. Assim, Bartolomeu foi e, logo que Jesus ouviu, lhe demonstrou ter uma confiança sem precedentes. Finalmente, um israelita sincero, diz o Senhor. No Evangelho, ele também é chamado de Natanael. Em hebraico, a palavra bar quer dizer filho, e tolmai significa agricultor. Por isso, os historiadores são unânimes em afirmar que Bartolomeu, ou Natanael, trata-se de uma só pessoa. Ele foi pregar a palavra em várias regiões do Oriente, realizou milagres e curas milagrosas até chegar à Armênia. Ali, além de converter as populações de 12 cidades, conseguiu até evangelizar o rei Polímio e sua esposa, causando ira entre os sacerdotes das divindades locais. Astíege, irmão do rei Polímio, convencido pelos próprios sacerdotes, mandou condená-lo à morte. Seu martírio ocorreu em Albanópolis por volta do ano 68. Então esse São Bartolomeu. E hoje, domingo, 25 de agosto, é dia de São Luís IX, o rei da coroa de espinhos. Ele era o rei da França. Nasceu em Poissy, a 25 de abril de 1214, e teve a graça de ter uma mãe muito religiosa, isso na Idade Média, né? Tanto assim que o aconselhava depois do batismo: filhinho, agora és um templo do Espírito Santo. Conserva sempre teu coração puro e jamais o manches com o pecado. São Luís buscava intensamente viver a justiça do reino de Deus enquanto rei e cristão. Por isso, praticava o que aconselhava: não tiremos o bem dos outros, nem sequer para dar a Deus. Cheio de amor a Cristo, à Igreja e ao Papa, São Luís organizou até mesmo cruzadas, a fim de resgatar os lugares santos. Certa vez, ficou preso durante 5 anos e, depois de solto, empenhou-se numa outra cruzada, que o vitimou com uma peste mortífera, o tifo, Ao receber os santos sacramentos, esse grande santo entrou no céu a 25 de agosto de 1270. Foi canonizado em 1297 pelo Papa Bonifácio VIII, um grande rei, um grande exemplo de monarca e governante, que os de hoje deveriam, com certeza, seguir. Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana é do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. Já disse, Aqui ele vem resumido. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia de hoje. É o Salmo 33. Provai e vede, quão suave é o Senhor, pois a gente traz o Evangelho de hoje. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. As palavras que dizeis, bem que são de eterna vida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, disse estas coisas Jesus, ensinando em Cafarnaum, na sinagoga. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Dura é esta linguagem, e quem a pode ouvir? Jesus, conhecendo em si mesmo que seus discípulos murmuravam por isto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? É o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o entregar. E dizia: Por isso eu vos disse,
que ninguém pode vir a mim se lhe não for concedido por meu Pai. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Por isso, Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos começar a reflexão desse texto do Evangelho de hoje, né? Do dia a dia com o Evangelho da liturgia diária da editora Paulus. O discurso de Jesus sobre o pão da vida gera uma crise entre seus discípulos. Quem pode continuar ouvindo isso? Não está no Evangelho de hoje, mas é anterior, né? É do Evangelho de domingo passado, onde Jesus fala sobre o pão da vida, né? Ele se empenha para esclarecer quem de fato ele é. Se os discípulos ficam escandalizados com a ideia de carne e sangue como alimento espiritual, como reagirão ao contemplarem Jesus ressuscitado e glorificado? Volta Jesus ao tema. A carne como matéria orgânica para nada serve, se não receber vida do Espírito. Só quem aceita o dom do Pai pode entrar na esfera do Espírito e ir a Jesus, isto é, crer. Muitos discípulos desistem de seguir a Jesus. Simão Pedro, porém, em nome dos apóstolos, renova sua profissão de fé. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Entretanto, Pedro não será fiel a essa confissão de fé de amor. Ele mesmo nega o Senhor por 3 vezes, né? Mas só que depois ele se arrepende, se redime, né? E dá a sua vida em nome do Evangelho, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome da Igreja. Complementando esse Evangelho deste domingo, vamos falar um pouquinho do catecismo da nossa Santa Igreja, né? O catecismo amarelo, né? Que toda a liderança, no domingo dos leigos hoje, né? Catequistas, leigos, então todos os catequistas, todos os leigos que prestam um serviço para a comunidade, deveriam ter e ler o Catecismo da Santa Igreja. Vamos ao parágrafo 440. Jesus aceitou a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como o Messias, anunciando a paixão próxima do Filho do Homem. Revelou o conteúdo autêntico da sua realeza messiânica, ao mesmo tempo, na identidade transcendente do Filho do Homem, que desceu do céu, e na sua missão redentora, como servo, sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida como resgate pela multidão. Foi por isso que o verdadeiro sentido da sua realeza só se manifestou do cimo da cruz, em cima da cruz. É só depois da ressurreição que a sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro perante o povo de Deus. Saiba com absoluta certeza, toda a casa de Israel, que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus, que vós crucificastes. Palavras de São Pedro, né, no cenáculo, né, depois de ter recebido o Espírito Santo em Pentecostes. Né? Isso está em Atos, capítulo 2, versículo 36. Aí vamos para o parágrafo 727. Toda a missão do Filho e do Espírito Santo, na plenitude do tempo, está contida no fato de o Filho ser o ungido do Espírito do Pai, desde a sua encarnação. Jesus é o Cristo, é o Messias. Todo o segundo capítulo do símbolo da fé é o credo que nós declamamos e fazemos em toda a celebração da missa. Então, todo o segundo capítulo do símbolo da fé deve ser lido a esta luz. Toda a obra de Cristo é missão conjunta do Filho e do Espírito Santo. Aqui mencionaremos somente o que se refere à promessa do Espírito Santo feita por Jesus e a sua doação pelo Senhor glorificado. Jesus deu, o Espírito Santo. Parágrafo 728. Jesus não revela plenamente o Espírito Santo enquanto ele próprio não for glorificado pela sua morte e ressurreição. É por isso que Jesus fala durante a sua
missão, os 3 anos da missão, ele fala muito do Espírito Santo, mas não revela plenamente. No entanto, ele sugere-o pouco a pouco, né, em doses homeopáticas. Mesmo no seu ensino às multidões, quando revela que a sua carne será alimento para a vida do mundo, né, ele não revela totalmente o Espírito. Ele também o insinua a Nicodemos, a samaritana e aos que tomam parte da festa dos tabernáculos. Aos seus discípulos, fala dele abertamente, a propósito da oração e do testemunho que devem dar. Né? Parágrafo 1336. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos tal como o anúncio da paixão os escandalizou. Essas palavras são insuportáveis. Quem as pode escutar? João capítulo 6, versículo 60. A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. É o mesmo mistério e não cessa de ser ocasião de divisão. Também vós quereis ir embora? Jesus pergunta, né? Está lá em João capítulo 6, versículo 67. Essa pergunta do Senhor ecoa através dos tempos como o convite do seu amor a descobrir que só Ele tem palavras de vida eterna. Está lá em João capítulo 6, versículo 68. Ele tem, né, palavras de vida eterna, é o que Pedro pronuncia, e que acolher na fé o dom da sua Eucaristia é acolher-lhe, né, a Ele próprio, né, acolher a Ele próprio. Então, um pouquinho resumido aí, o que diz o Catecismo da Santa Igreja sobre esse evangelho de hoje. É um evangelho muito tocante. Vamos meditar e pensar se nós também não vamos ouvir essa pergunta de Jesus. Vós também não quereis ir embora? Vamos ouvir as palavras duras do Senhor e fazer elas entrarem na nossa vida. Com certeza, é muito gratificante. Olá, meu nome é Eduardo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Ibirama. Você católico, como está a sua honestidade? Você, pessoa comum que nos acompanha, como está a sua honestidade? Não somente a honestidade com o próximo, mas a honestidade consigo mesmo. E voltando aqui para as pessoas católicas que nos acompanham semanalmente, você realmente gosta de ir à missa, principalmente aos domingos? Você cumpre com a sua função espiritual junto a Jesus Cristo de uma maneira de coração, algo que seja espontâneo ou algo que seja obrigatório? João já nos conta: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isto está em João, capítulo 1, versículo 8 e 9. É a honestidade que nos faz comungar bem, que nos faz comungar na realidade. Senão, a comunhão será em vão. É independente de esquecermos algo não proposital, ou não falarmos propositalmente a respeito de algo. Mas no fim de tudo, agindo dessa maneira, nós não seremos honestos conosco. Enganar-se é uma maneira de fugir de alguma culpa ou ressentimento, às vezes muito inteligente, mas temporária. Ela vai fazer com que nós continuemos caminhando cada vez mais fundo na falta de honestidade consigo mesmo. Vai abrir as portas para o pecado, através da mentira, através da enganação, de um falso testemunho. Nessas situações que colocam o ser humano diretamente com as virtudes do maligno. Vamos ser honestos conosco, vamos ser honestos com o próximo.
Deus gosta da sua honestidade, principalmente com Ele. Porque mentir para si mesmo não é um ato de mostrar uma falsa verdade, mas sim de ser falsos consigo mesmo. Você não vai chegar a lugar nenhum. É preferível ser honesto e falar a verdade de uma maneira sutil, uma maneira simples, uma maneira educada, mas que seja a verdade. Sendo honesto com seus princípios e principalmente com o princípio de Deus, nas virtudes e valores que Ele nos ensina e nos passa, para que juntos, quando chegarmos no momento de estarmos diante da porta do céu, sermos realmente conhecidos como uma pessoa honesta, uma pessoa de palavra e de caráter. Obrigado, amigos, e até o próximo vídeo. Salve Maria para você, jovem de todas as idades! Vou falar com vocês sobre São Miguel Arcanjo, que é uma figura central da tradição cristã, reverenciado como um protetor e guerreiro espiritual. Sua importância é refletida em várias declarações de papas e santos ao longo da história. E sabia que existe uma quaresma dedicada a ele? A quaresma de São Miguel Arcanjo é uma prática espiritual profundamente enraizada na tradição católica, que oferece uma oportunidade de renovação e preparação espiritual, inspirada pelo exemplo e pela intercessão do arcanjo. Esta devoção especial se concentra em um período de oração e penitência, dedicados a São Miguel Arcanjo. O Papa Leão XIII, em sua encíclica Supremi Apostolatus Officio, exortou a Igreja a invocar a proteção de São Miguel Arcanjo contra as forças do mal. Ele escreveu: São Miguel Arcanjo, que foi há muito colocado como defensor do povo cristão, deve ser invocado para proteger a Igreja de Deus contra as ciladas do inimigo. Leão XIII reconheceu São Miguel como um guardião crucial contra as tentações e ataques espirituais que ameaçam a fé cristã. A devoção a São Miguel Arcanjo também é enfatizada pelo falecido Papa Bento XVI, que destacou em uma audiência geral, lá em 2008, a importância do arcanjo na luta contra o mal, e afirmou: São Miguel Arcanjo é o campeão da luta contra o mal e nos ensina a importância da humildade e da justiça. Em um mundo que muitas vezes confrontado contra o mal, a injustiça, a invocação a São Miguel é um ato de esperança e confiança em Deus. Santa Teresa d'Ávila, uma das grandes místicas da Igreja, também expressou sua devoção a São Miguel, e ela disse: São Miguel Arcanjo é uma luz e uma fortaleza para a alma, oferecendo proteção e força em tempos de provação. Sua presença é um sinal da vitória de Deus sobre o mal e um lembrete que nunca estamos sozinhos na batalha espiritual. São João Paulo II, em uma de suas homilias, destacou o papel protetor de São Miguel Arcanjo. A presença de São Miguel Arcanjo nos dá a certeza de que Deus está conosco e que Ele envia ajuda para enfrentar as dificuldades e as tentações da vida. Ele encorajou os fiéis a confiarem na intercessão do arcanjo para manter-se firmes na fé. Voltando a falar da quaresma de São Miguel Arcanjo, é tradicionalmente observada de 15 de agosto, que é a Assunção de Nossa Senhora, até 29 de setembro, que é então o dia de São Miguel Arcanjo, e é marcada por uma série de práticas espirituais. Hoje, com as atualizações do mundo digital, temos como fazer junto com milhares de pessoas, em lives no YouTube, Instagram, com vários padres e, claro, a mais famosa, eu diria, com Frei Gilson. E as palavras que a gente ouviu dos papas e dos santos sublinham a importância dessa devoção. E anos atrás, e nada mudou.
porque continua se oferecendo um caminho de oração e penitência que fortalece a fé e a confiança na proteção divina. Em suma, São Miguel Arcanjo é amplamente reconhecido por sua função como protetor e defensor dos fiéis, uma presença inspiradora que nos lembra de constante necessidade da vigilância espiritual e confiança em Deus. Seu papel na tradição cristã é celebrado por papas e santos que ressaltam sua importância na luta contra as forças do mal e na proteção da Igreja e dos cristãos. Entendeu um pouquinho? Até a próxima. Paz e bem. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Estávamos lendo até agora o primeiro artigo do Credo Apostólico, Credo in Deus Patri Omnipotentem, Creatorem Caeli et Terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E hoje finalmente chegamos ao ato criador. Pois bem, depois de conhecer todos os atributos de Deus como Todo-Poderoso, fica mais claro para a nossa fé católica que Ele criou o mundo, o universo, o céu, a terra, isto é, as coisas visíveis e invisíveis, os anjos, os demônios, as demais criaturas e coisas da terra. E como o próprio artigo faz menção, Deus Pai, por ser princípio, sem princípio, o início de tudo, apesar que na eternidade não tem início, como falamos, no entanto a criação é obra da Santíssima Trindade, pois os três operam juntos, e Deus é uno e trino. Fazendo uma analogia simples, é como se Deus Pai, com seus dois braços, o Filho, com a sabedoria, e o Espírito Santo, que dá o sopro da vida, criassem o mundo e as coisas e todos nós. E Deus, ao criar a obra, não teve necessidade, não teve nenhuma força que o impeliu a criar o mundo. Ele criou por sua imensa bondade. Simplesmente sua imensa bondade o fez o criar, ninguém o forçou a isso. Ao contrário de nós, seres humanos, quando criamos algo ou inventamos algo, como diz a frase, nada se cria, tudo se transforma, porque na verdade estamos descobrindo algo. No entanto, Deus está acima de nós, é uma imensa bondade, imensa suma perfeição. Ele consegue criar coisas ex nihilo, a partir do nada. E ele criou o mundo a partir do nada, sem matéria pré-existente. Diversos momentos a Igreja teve que lidar ao longo dos séculos com erros aqui nessa questão da criação. Alguns afirmam que o próprio mundo é Deus e tudo é Deus, portanto eles chamavam isso de panteísmo. Que outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, mas que no devido momento vai voltar para a fonte original, o próprio Deus. Isso é o chamado imanentismo. Os hindus acreditam nisso, as emanações de Brahma, que vai voltar para Brahma novamente. Alguns até afirmaram que o mundo foi criado e regido por dois princípios que ficam se chocando, o bem e o mal. Esse é o maniqueísmo. Há também derivações deste que afirmam que a matéria é um produto má, é um produto da queda do pecado original, portanto tem que ser superada. Esse seria a gnose. Também aqueles que alegam que Deus criou o mundo e todas as coisas como se fosse apenas uma máquina, um relógio, e deixou
a máquina funcionando sem se importar com ela. E, por último, tem aqueles que acreditam que tudo foi sempre matéria e aconteceu ao caso. Essa é a concepção de criação do mundo dos ateus e materialistas. Pois bem, a humanidade sempre teve essa curiosidade de saber de onde viemos e para onde vamos. Isso é muito próprio da humanidade, muito natural, mesmo que leve a certos erros. No entanto, nós, como católicos, devemos crer que Deus, de imensa bondade, criou, nos governa e nos provê. Pois bem, alguns princípios de São Tomás de Aquino aderidos pela Igreja, por São Pio X no caso, por exemplo, diz que nós e todas as coisas criadas somos um misto de ato e potência. O ato está limitado à possibilidade de realizar o ato. Pois bem, Deus é ato puro e Ele, nesse seu poder, por isso que estudamos como um dos atributos absolutos de Deus é a simplicidade, porque Deus é ato puro. E nesse ato puro Ele cria o ente, o objeto, e comunica no objeto o ser, que pode tornar o ser morto, um objeto, uma pedra, um ser vivente, um animal, e um ser vivente com alma, que é o nosso caso. Ele comunica isso, e através disso, então, Deus age em causas primeiras, criando o objeto, e em causas segundas, comunicando a bondade, a justiça e todos aqueles atributos relativos a nós. Ele comunica através de nós e faz com que sejamos co-criadores do mundo, no sentido de participação da sua obra, pois a sua obra não está completa, ela foi criada para se desenvolver no sentido de até chegar à perfeição. Por isso que a pergunta básica, por que o mal existe? O mal existe porque Deus permite do mal, Deus tira do mal um bem maior, e esse bem maior é a nossa santidade, a nossa perfeição. Então Deus criou o mundo, o homem caiu no pecado original, mas foi prometido uma salvação. Essa salvação vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o esquema da criação de Deus. Portanto, devemos acreditar que Deus é o nosso Criador, o nosso provedor, e nada nos faltará. Eu desejo um bom domingo a todos e uma ótima semana. Patem Domini omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. Queridos filhos, eu, Padre Rafael, administrador paroquial de Ibirama, através desse convite me dirijo a vocês para te chamar para um momento muito especial, o Terço dos Homens, que acontece todas as terças-feiras na nossa Igreja Matriz, aqui no centro de Ibirama, às 19h30. Um momento forte e único de união com Deus e com a Santíssima Virgem Maria. Diz o ditado que quando os homens rezam o terço, o céu treme. No bom sentido, meus queridos, de que a oração fervorosa dos homens é também um grande testemunho de fé e de amor. Todas as terças-feiras, 19h30, na Igreja Matriz de Santo Berto, aqui em Ibirama, e marca também na tua agenda, porque na primeira sexta-feira, os homens rezam o terço com suas famílias. Todas as primeiras sextas-feiras do mês, às 19 horas na Igreja Matriz, eles fazem o terço, e depois é seguido da Santa Missa, que começa às 19h30. Que Deus te abençoe, fortaleça esses homens no seu testemunho, participe e reze o terço. O terço vence as guerras, o terço traz a paz para o mundo, o terço é a arma contra os poderes do mal e é escudo a nos proteger na nossa vida. E que Deus te abençoe, vamos nos encontrar no terço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Final do programa, vamos falar da agenda da nossa paróquia e os compromissos aí e as palavras finais aí do programa, né?
Então, vamos começar já com a agenda para esta semana. A semana paroquial começa na terça-feira, 27 de agosto, 7h30 da noite. Temos o Terço dos Homens na Igreja Matriz Santo Huberto, né? Na quarta-feira, 19h30 também, é 28 de agosto, temos a missa na Igreja Matriz Santo Huberto e temos também junto a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Fica aí o convite, né, para esta missa de quarta-feira. No dia 31 de agosto, é sábado, 5 da tarde, temos missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, do Ribeirão Areado. Também no sábado, 31 de agosto, temos missa na Igreja São José Operário, do bairro Operário. E no sábado acontece em Dalbergia, na Igreja São Pedro e São Paulo, Ultreia, né, do movimento da cristandade aqui da nossa região, é o movimento da cristandade, o movimento cursílio da cristandade aqui da região. E às 19 horas haverá missa de encerramento da Ultreia na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalbergia. Indo para o domingo, daí já é novo mês, né? Já é setembro, o mês da Bíblia. Então, dia 1º de setembro, 8 da manhã, temos a missa dominical na Igreja Matriz Santo Huberto. Às 10 horas da manhã, 1º de setembro, domingo, missa na Igreja São Francisco de Assis, no Ribeirão das Pedras. E fecha o domingo, dia 1º de setembro, 19 horas, a missa na Igreja Matriz Santo Huberto. Lembramos que hoje também, 19 horas, temos a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz Santo Huberto. Quem não conseguiu participar de nenhuma celebração ainda, aqui na paróquia, aproveite esse último momento do domingo, então, para ir à Santa Missa, né? 19 horas hoje, na Igreja Matriz Santo Huberto. Nós queremos já falar aqui, para o pessoal já ir agendando aí, né? Teremos duas festas de padroeiro nesse mês de setembro, né? É o mês dos Santos Arcanjos, né? A gente tem 3 comunidades, são padroeiros, os arcanjos, né? São Gabriel, no Rafael Alto, São Rafael, no Rafael Baixo, e São Miguel, na Serra São Miguel. A gente tem programação já de duas festas, né? Da Igreja São Rafael, no Rafael Baixo, que será no dia 15 de setembro, né? E da Igreja São Miguel, do Rafael Alto, que será dia 29 de setembro. Então, acredito que dia 14 já vai ter movimentação, 14 de setembro, no São Rafael, né? E no dia 28 de setembro também movimentação já no São Miguel. A gente vai mais para frente, está falando aí de toda a programação, mas já fica registrado aqui. O Padre Rafael também vai trazer um convite para essas duas festas em todas as redes sociais da nossa paróquia, também aqui no programa Minutos do Evangelho, também na semana ali que antecede essas duas festas, né? Nós teremos aqui na Rádio Comunitária um comercial também aí, quero agradecer ao Eliseu da Silva, o mais conhecido aqui como Cabeção, né? O Cabeça, locutor de rádio, que faz o áudio das divulgações que a gente realiza das festas das comunidades. Nosso muito obrigado ao Eliseu, né, nosso amigo Cabeção aí, né? Muito bem. Falar do dízimo. Vamos falar do dízimo, né? Por que ser dizimista? Por quê? Por que ser dizimista? Para reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas? Para saber que o dízimo é devolução a Deus do que dele recebemos? Por amar a nossa igreja e acreditar no trabalho de evangelização da comunidade? Por crer em Jesus, na vida eterna e na salvação da alma? Por saber que a nossa igreja e a nossa comunidade contam com a nossa participação e nossa contribuição mensal? Por desejar partilhar o pouco que temos, do mesmo modo como Deus partilhou conosco o seu Filho e como Jesus partilhou conosco a sua vida? Por acreditar e aceitar a palavra de Deus que está na Bíblia, por saber que o dízimo, antes de ser dinheiro, é palavra de Deus. É muito importante, né, você fazer a sua oferta do dízimo para ajudar a sua igreja. E lembre-se, né, para dar dinheiro, você só precisa ter dinheiro. Mas para fazer a oferta do dízimo, você tem que ter fé. Programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, aqui na 87.9
FM em 2 horários, ao meio-dia, com a reprise às 7 da noite. Aos domingos o programa é sempre ao meio-dia, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Mas o programa Minutos do Evangelho também está de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, na rádio Belos Vales, a 89.9 FM, né, da rádio da Rede Vale Norte de Comunicações, a rádio mais antiga da cidade, né? Antes era a rádio estadual, Rádio Sentinela, era AM, e hoje Rádio Belos Vales, FM, né, com uma potência muito boa, chega aí em quase todos os interiores de Ibirama e Presidente Getúlio, né, também José Batê, chega em Rio do Sul, né, lá tem uma potência muito boa, e o programa está ali às 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, programa da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Huberto. Vamos rezar, né, uma oração final ao santo do dia de hoje. Onipotente e eterno Deus, que acumulasse vosso servo, o rei da França, Luís IX, com muitos dons e virtudes, fazei que, a seu exemplo, muitos políticos, empresários, executivos, enfim, todo homem de bem, saiba colocar seus atributos, dons e bens ao serviço do próximo e para a tua honra e glória. São Luís IX, rogai por nós e por nossos governantes. Um bom final de domingo para todos, né? Uma semana repleta das bênçãos do Senhor, e nós vamos receber agora a bênção do nosso padre, né? Nosso querido padre Rafael Rodrigues Colaro, né? Que ele deixa essa bênção aí para toda a paróquia. É uma bênção muito importante para todos nós. E vamos ouvir também a última música do programa deste domingo. Um abraço a todos, né? Final de domingo abençoado. Não esqueçam, né? Celebração da Santa Missa hoje, 19 horas. Nos encontramos amanhã, já às 6 da manhã na Rádio Belos Vales e ao meio-dia aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Meus queridos, nesse lindo domingo, dia do Senhor, eu, Padre Rafael, venho te oferecer a bênção de Deus no nosso programa Minutos do Evangelho, preparado com todo carinho pela pastoral da comunicação da nossa paróquia, a PASCOM. E venho desejar, através desse momento, a você todas as alegrias, bênçãos e graças, pela intercessão de Santo Huberto, padroeiro de Ibirama, e de todos os padroeiros de nossas comunidades. Que Deus derrame assim infinitas bênçãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho e as tuas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você.